Desejando-lhes que a bênção de Deus, de Jesus, que a bênção do Espírito Santo do Pai, acompanhado das bênçãos do Consolador, a Santa Avó Rosa, e também as bênçãos do Santo Profeta Irmão Aldo, esteja presente em vossos corações, em vossas vidas e também em vossas famílias. Sejam todos muito bem-vindos ao Tabernáculo de Deus, a este momento especial e ímpar em nossa vida. Momento de adoração, louvor aos santos, aos anjos. Momento também de, mais uma vez, termos a oportunidade de alimentar o nosso espírito, fortalecer a nossa alma, podermos aqui ter a certeza que mais uma vez o Divino Mestre Jesus, acompanhado de sua Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, de santos e anjos, se farão presente para a realização do grande milagre dos elementos, para que possa alimentar o nosso espírito, o nosso corpo e a nossa alma. Por isso, prezados irmãos e irmãs, queridos internautas, a partir deste momento, que a nossa reverência seja constante e absoluta, que os nossos corações estejam totalmente voltados aos céus, à presença de Deus e dos seus santos, para que os santos que foram designados por Deus para aqui se fazer presente, eles tenham facilidade de trabalhar no íntimo de nossa alma. Por isso, a este momento, buscaremos de Deus a sabedoria e a inspiração para todo o transcurso de mais esta santa reunião. Bênçãos pela qual nós alcançaremos através de uma oração. Convido com a gentileza aos que puderem a colocar-se em pé. Sentido de oração, com bastante reverência e fé, vamos falar com Deus. Oremos. Bondoso e eterno Pai, neste momento em que mais uma vez nos colocamos diante da Tua santa presença, ó Pai Santo, primeiramente para Te agradecer. Queremos agradecer pelo milagre da vida que mais uma vez nos concedeu neste amanhecer deste novo dia. E estamos muito felizes, porque o Senhor, ó Deus, permitiu que estivéssemos aqui reunidos neste tabernáculo santo, aonde o Senhor, através do Teu Filho Jesus e da Virgem Maria Santíssima, irá realizar o grande milagre de transubstanciar os elementos para alimentar o nosso espírito, fortalecer a nossa alma. Uma reunião sagrada, um momento glorioso para as nossas vidas, porque nós necessitamos muito deste alimento espiritual, e este presente vem dos céus. Teremos a companhia da Virgem Maria Santíssima, conforme a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinou, que estes santos se fazem presente nas reuniões de Santa Comunhão e acompanham todo o ato da mesma. Querida e Santa Avó Rosa, pela convicção de nossa fé, confiamos na Tua santa presença, na presença do Santo Profeta Irmão Aldo. Pedimos que o Senhor permaneça durante todo o transcorrer desta santa reunião, que os nossos corações estejam totalmente ligados aos céus. Santa Avó, trabalhe no íntimo da nossa alma, prepara para nos vencer as lutas, as tentações, as adversidades deste mundo, fortaleça a nossa fé, dai-nos mais sabedoria, que estejamos irmanados numa só fé, tanto os que aqui estão presencialmente e também há outros que permitam que esta programação chegue aos vossos lares, ao vosso encontro, que estejamos todos na presença de Deus e que Deus e os seus santos possam trabalhar na nossa alma.
Santo profeta irmão Aldo, é com muita humildade que eu busco do Senhor a sabedoria e inspiração necessária para todo o transcurso de mais esta santa reunião. Peço para os meus colegas de ministérios que estão escalados, peço para os servos do Consolador que irão alimentar o nosso espírito com essas mensagens cantadas e a todos os presentes. Dai-nos o poder do Espírito Santo a recair sobre as nossas vidas e que estejamos diante de uma oportunidade gloriosa e sabemos desfrutar de cada instante que aqui iremos passar. Assim sendo, Santa Avó, permita-nos a ter esta reunião cheia das Tuas virtudes, da Tua graça, da Tua sabedoria, e que Teus anjos e santos dirija toda a mesma. Estamos nas Tuas mãos e que a Senhora faça a Tua santa vontade. Em Teu nome santo, ó profeta irmão Aldo, esta reunião está iniciada para a honra, louvor e glória do reino dos céus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Cantaremos todos juntos, igreja forte. Nós somos a
estive aqui, bateu forte o meu coração. Foi a primeira vez que eu ouvi uma palavra de amor e de perdão. Eu entrei, uma virtude diferente eu percebi no ar. Percebi que Jesus Cristo aqui estava e comigo com amor assim falava: meu filho, hoje eu
caminho do reino da luz, a todos sinceros que nela souberem crer. Olho para o céu e passo a imaginar anjos santos a subir e a descer como faixos sagrados de luz a brilhar sobre os servos fiéis que a Deus saibam amar. E assim vai a minha igreja a cantar maravilhas. São jovens crianças, homens sinceros, testemunhando com grande fulgor uma vida de amor e de fé. É a Santa Família de Deus na caminhada para o céu. Graças à Santa Voz, ai a Jesus, o Príncipe da paz. Graças ao irmão Alto Primaz, que tão feliz nos faz. Hoje esta igreja é a luz da verdade que proclama a paz a toda a humanidade. Já ouvistes falar do profeta de Deus que está a julgar os filhos seus? Já ouvistes falar que esse povo apostólico é o povo escolhido do nosso Deus?
agradeço a todos pelo seu esforço, de sua presença. Sim, também é como agradeço a permissão de todos de estarmos adentrando em seus lares e compartilhando este momento tão especial para todos nós. Momento que logo alguns minutos nosso próprio Jesus irá nos alimentar com teu corpo e com teu sangue. Neste momento passaremos para a parte da reflexão. Primeiramente, iremos meditar numa mensagem contida no boletim desta semana que fala perfeitamente a respeito também da Santa Comunhão, porque fala do amor, fala da união. Então, é um preparo necessário para que nós possamos participarmos da Santa Comunhão. O título da mensagem: o amor fraternal e a união são importantes para a obra da Igreja. Estimados irmãos, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, ao lado de Jesus e de Maria Santíssima, do governo desta Igreja Apostólica, muito lutaram para manter a unidade da mesma, tanto na sede como em todas as congregações. Afirmamos que o amor fraternal é fundamental e de grande significado para mantermos a união entre todo o nosso povo. O amor fraterno é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse de uma pessoa para com a outra, que gera sentimentos positivos e construtivos, podendo até, em certos momentos, levar o indivíduo que o pratica a fazer grandes esforços em prol do seu semelhante. O amor fraternal valoriza a confiança mútua e incentiva um perfeito entrosamento entre as pessoas. Assim é, porque estes são relacionamentos tranquilos e afetuosos, duradouros e estáveis, profundos e de grande compromisso em relação ao próximo. É um sentimento de dedicação fraterna, sem qualquer outro interesse que não seja o de fazer o bem ao semelhante, sem jamais desejar algo em troca. Por todos estes motivos, é que a união e o amor fraternal entre todos os irmãos são de grande significado e de muito valor para a obra da Igreja Apostólica, tanto para o seu crescimento, quanto para a salvação de muitas almas para o reino dos céus. Reflitam, prezados irmãos e irmãs, neste ensinamento que o Santo Irmão Aldo nos deixou, dizendo assim: a união e o amor fraternal incentivam a paz entre irmãos da mesma fé e entre as famílias. Paz que proporciona a tranquilidade, o regozijo e a alegria entre todos os que se amam e que lutam pela unidade da fé, pela unidade no trabalho na igreja e em favor do bom relacionamento entre todos. Havendo a união e o amor fraternal, tudo se torna mais fácil e as dificuldades são vencidas. E, consequentemente, havendo o bom relacionamento, haverá sempre o diálogo, a confiança e a boa vontade para fazer o melhor pelo bem da sua família, da igreja e do seu irmão na fé. Se todos forem verdadeiramente unidos e bem dispostos a praticar o amor fraternal, a Santa Vó Rosa terá mais facilidade de dominar os corações, com Jesus, nosso Senhor, com a Virgem Maria Santíssima, com o Santo Irmão Aldo e os perfeitos dons do Espírito Santo. O Consolador os ajudará a vencer as lutas de cada dia, a fim de que possam ter o seu espírito santificado e consagrados,
e assim, ligados aos céus, poderemos ser uma igreja forte e vencedora. Portanto, pedimos a todos os irmãos que nos ajudem a alcançar em toda a igreja, seja aqui na sede, como também nas congregações, esta perfeita união fraternal, inclusive porque o bom exemplo de cada apostólico, com o bom exemplo, ganharemos muitas almas para Jesus e para o reino dos céus. Confiamos no amor, na dedicação e na compreensão de todos os apostólicos. Reflitam sobre estes ensinamentos e pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que sejam unidos e se amem fraternalmente. Queridos e prezados irmãos e irmãs, aí está esta primeira mensagem falando a respeito do amor fraterno. O amor que é um sentimento tão nobre e tão necessário para o sucesso em todos os aspectos da vida. O amor, ele se torna a base fundamental para que nós tenhamos facilidade de entender as intempéries desta vida, as dificuldades e muitas das vezes também reconhecer o nosso semelhante. Este amor fraternal que o Santo Irmão Aldo nos ensinou é um amor necessário para que possamos ter uma vida totalmente condizente com os preceitos de Deus. Um amor que tenha capacidade de perdoar, um amor que possa trazer capacidade ao nosso ser de reconhecer as nossas fraquezas, de nos sermos humildes a cada dia mais e sabermos que podemos ser a cada dia melhores. Este amor que nos faz um elo de ligação entre o nosso próximo, fortalecendo assim as nossas forças e nos dando mais facilidades de vencer tudo na vida. Porque, prezados, tudo que nós formos realizar, se nós tenhamos o apoio de uma ou outra pessoa ali para nos ajudar a desenvolver certos trabalhos, as coisas tendem-se a ficar mais fácil de se assim executar. E tudo isso é necessário na vida do ser humano. Deus nos criou com este objetivo de sermos dependentes uns dos outros, para entendermos que não somos melhores que ninguém, para entendermos que a posição social ou situação não nos interfere de sabermos que nós dependemos de todas as pessoas. E sabermos que o mesmo que dói em nós, dói nas outras pessoas também. Entendermos que somos parte um do outro. E se nós agimos só em parte, temos dificuldade, mas se nós agimos em um todo, tudo se torna mais fácil. Então, prezados irmãos, este amor, esta união que o Santo Primaz tanto pediu, e ele pede até os dias de hoje. Sentimos isso nos nossos corações porque precisamos fortalecer as nossas forças, precisamos fortalecer os nossos objetivos, porque estamos enfrentando lutas, dificuldades, e isso é normal do cotidiano do ser humano. Mas nós precisamos estar unidos para que as coisas tendem a ser mais fáceis de ser resolvidas. A Santa Vó Rosa, contando com esta união de todos nós, tudo vai ficar mais fácil. Tende-se a desenvolver com mais facilidade. E estes santos, uma vez que nós estivermos unidos, ligados a estes santos, nós teremos a sabedoria necessária para enfrentar as lutas, as dificuldades, os problemas e vencermos principalmente as ilusões e as tentações que o mundo tem colocado no viver de cada um de nós, tendências, oportunidades, ilusões, prazeres, para nos desvirtuar deste santo caminho.
Então, prezados irmãos, este amor, esta união fraterna que o Santo Irmão Aldo tanto nos aconselhou que fosse uma realidade e que seja uma realidade no nosso ser, é parte integrante da doutrina e do Evangelho de Cristo nosso Senhor. Porque dentro de alguns instantes, nós teremos a oportunidade de participarmos da Santa Comunhão. E o que é a Santa Comunhão? Uma união santa. Porque Jesus nos une, os nossos corações num só objetivo, estamos ligados a Jesus, à Virgem Maria, aos santos, aos anjos. Jesus, ele tem o carinho de descer dos céus, aproximar o seu trono deste altar e para que, dentre o momento necessário, realizar o grande milagre, transubstanciar esses elementos para alimentar o nosso espírito, fortalecer a nossa fé, muitas das vezes trazer cura para o nosso corpo. Prezados irmãos, vamos refletir o quanto ainda nós podemos fazer mais e com mais facilidade. Nós temos esta capacidade, nós temos esta oportunidade, as coisas estão nas nossas mãos. Basta apenas que tenhamos ações. Aceitem os conselhos do santo profeta irmão Aldo. Aceitem os conselhos da Santa Voz, são palavras vindas de Jesus, é o Divino Mestre nos aconselhando, para que tenhamos esta união, que esta união seja perfeita, duradoura, estável, e que não sejamos vacilantes, para que o nosso Jesus, estejando unidos em irmandade e unidos aos santos, o nosso Jesus, ele tenha nos dado a oportunidade de termos santos e anjos em nossa companhia constantemente. Reflitam sobre essas palavras, sobre esta oportunidade. Neste momento nós vamos meditar numa mensagem específica para o sacramento da Santa Comunhão. Faço a leitura da mesma e logo após iremos fazer uma breve reflexão para que possamos participarmos do ato. Mensagem traz o seguinte título: o valor da Santa Comunhão para a santificação, a fé e o fortalecimento do Espírito do Filho de Deus. A Santa Comunhão é um sacramento instituído por Jesus, nosso Senhor, de grande valor espiritual para fortalecer a fé e o Espírito do Filho de Deus. É na Santa Comunhão que Jesus, o Senhor da vida, alimenta o seu povo e sua igreja com o seu corpo e seu sangue, para que cada filho de Deus tenha mais fé, mais confiança no poder do nosso Pai Celestial, de Jesus, do Consolador e do Santo Irmão Aldo, para que seja um povo consagrado e forte de espírito, nunca vacilante, desanimado e fraco. Portanto, quando participam da Santa Comunhão em nossa igreja com fé, amor e reverência, são alimentados com as virtudes do Espírito Santo, que está com um Divino Mestre e passa a ter um espírito mais forte, cheio de luz e vida. Sendo assim, a vida de cada um torna-se-á numa preciosa bênção e vencerão as lutas, as doenças e todo o mal com muito mais facilidade, sendo vitoriosos a cada dia. Foi Jesus, nosso Senhor, através da Santa Voz Rosa, que instituiu o sacramento da Santa Comunhão em nossa igreja. Ensinou sobre a transubstanciação dos elementos usados para a ceia do Senhor, que é o pão e o suco da videira, ou seja, o suco da uva, e também ensinou como celebrá-la e como deveriam ser distribuídos os elementos da comunhão aos fiéis. O pão e o suco da videira, uma vez ungidos pelas virtudes do Espírito Santo do Pai, a qual sempre esteve com Jesus nosso Senhor, deixa de ser simples pão e a sua substância transforma-se
no corpo do Senhor, porque recebe a mesma virtude e a vida do Divino Mestre. Este sacramento, na doutrina dos santos apóstolos, é conhecido por Eucaristia. O corpo e o sangue de Jesus estão presentes no pão e no suco da videira. Quando é celebrado a Santa Comunhão em nossa igreja, após a oração do oficiante, ou seja, o pastor, antes da distribuição dos elementos aos fiéis. Portanto, a transubstanciação é a transformação da substância do pão e do suco da videira nas virtudes do corpo de Cristo. Isto significa que o pão deixa de ser um simples pão para transformar no corpo do Senhor, possuindo todas as suas virtudes. Da mesma forma, o suco da uva passa a estar nele a virtude do seu precioso sangue. Ao celebrar pela primeira vez a Santa Ceia, Jesus ele tomou o pão, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Na Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Maldo, quando celebramos a cerimônia do sacramento da Santa Comunhão, se cumpre as palavras de Jesus, que está registrada no Evangelho de São João, quando disse: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. E continua o Divino Mestre dizendo: quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Um fato maravilhoso e de grande glória se deu com o corpo de Jesus, que nasceu da Virgem Maria, por um milagre do Espírito de Deus. Após cumprir sua missão na terra, nosso Senhor voltou ao Pai com o mesmo corpo que viveu nesta terra e realizou obras que nenhum homem havia realizado, cujo corpo foi imolado para salvar a criatura humana. Portanto, é através daquele mesmo corpo que Jesus alimenta seu povo e sua igreja na Santa Comunhão. Foi Jesus, nosso Senhor, quem revelou este mistério através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Maldo à Igreja Apostólica, para dar mais fé e confiança no seu povo, quando participa da Santa Comunhão em nossa igreja. Procurem dar valor ao seu espírito e à santificação de sua alma, comparecendo quanto possível a uma celebração de Santa Comunhão, seja ela aqui na sede ou nas congregações, em que for marcado este sacramento, pois é de grande valor para o fortalecimento da igreja e de cada apostólico que participa com fé, amor e reverência. Na Santa Ceia, unem-se todos os que participam do corpo e do sangue de Jesus com amor e reverência, numa perfeita união e comunhão de espírito, com todos os santos e anjos dos céus, como famílias de Deus. Prezados irmãos e irmãs, está aí estas palavras importantíssimas para uma breve reflexão, para que possamos estarmos com corações totalmente preparados para receber o alimento do corpo e do sangue de Jesus, nosso Senhor. Prezados irmãos, estamos num momento muito especial das nossas vidas. Momento em que o trono de Deus se aproxima desta igreja, momento em que estamos sobre a companhia de santos, de anjos, próprio Jesus, para, dentre alguns minutos, realizar o milagre da transubstanciação.
momentos de relembrarmos o sacrifício do Divino Mestre em nos oferecer esta oportunidade, Ele sabendo da necessidade que a criatura humana, mesmo logo após a sua ida aos céus, eles deveriam ser alimentados para vencer as dificuldades, os problemas, as adversidades do cotidiano e não fosse vacilante, desanimado, enfraquecido na fé. Além de suas palavras, do seu evangelho, das suas orientações, Jesus viu a necessidade, junto com o Pai, de instituir o sacramento da Santa Comunhão. E lá no passado ele fez isso. E quando ele voltou pela sua segunda vinda a esta terra e restaurou a sua igreja, ele orientou aquela pessoa que ele escolheu para ser o Espírito Consolador de sua promessa, que é a nossa querida e Santa Vó Rosa. Ele trouxe todas as orientações, como deveriam ser instituídos, como deveriam ser preparados, como deveriam ser distribuídos e qual o significado deste sacramento para o nosso espírito. Vejam, prezados irmãos, que bênção, que dádiva dos céus. Sabermos que aqui estamos para realizarmos e participarmos de um ato que o próprio Jesus, Ele orientou que isso acontecesse, porque Ele veio trazer vida para o nosso espírito. E na manhã desse dia, Ele veio aqui sondar também os nossos corações. Ele veio olhar para cada um de nós, receber o nosso voto, ou seja, a renovação do nosso voto de fidelidade com Ele. Aquele sangue que Ele selou o seu Novo Testamento, que Ele selou a redenção dos seus pecados, aquela aliança que Ele fez com Deus, pelo derramamento do seu sangue, ofereceria à criatura humana a oportunidade de salvação. E Jesus vem hoje olhar ao nosso coração, a nossa sinceridade, o nosso carinho, o nosso amor, de realmente participarmos deste ato com fé, com sinceridade, querendo sim receber profundamente as virtudes contidas no seu corpo e no seu sangue, que logo mais estes elementos serão transubstanciados e teremos sim em nossas mãos a oportunidade de receber o corpo de Cristo, participaremos todos juntos em um único momento do mesmo, e logo após, da mesma forma, receberemos o cálice, contendo as virtudes do teu sangue, para que nós também sejamos alimentados pelo sangue do Cordeiro, que veio redimir os pecados. Tão prezados e amados irmãos, pense com carinho, reflitam na oportunidade que estão tendo. Aproveite deste momento como um momento único nas nossas vidas e falem com Jesus. Aproveite deste momento para conversar com Jesus, com a Virgem Mãe Maria Santíssima, com a Santa Avó, com o Santo Irmão Mauro, buscar deles forças. Possamos estar aqui unidos numa só fé, vamos falar com a Santa Avó, com o Santo Irmão Mauro, nos capacitar ainda mais com a sua sabedoria divina e celestial para que enfrentamos as lutas, as dificuldades, tenhamos observância para que possamos nos livrar das tentações, das oportunidades que o inimigo tem oferecido, apresentar a Jesus as dificuldades que o universo atravessa, pedir à Mãe Virgem Maria Santíssima que com o teu manto santo envolva-nos e nos acolhe em seus braços, ajude para que os corações sejam também amolecidos e recebam naturalmente a doutrina, a disciplina de Jesus, o seu Evangelho, e sejam transformados. Então, prezados irmãos, o momento é de muita reflexão, o momento é de muita reverência, de muita fé,
Estamos na presença de santos, estamos na presença de anjos. Vamos participar deste momento com intensidade, buscando sim de Jesus todas as bênçãos necessárias e possíveis para as nossas vidas, para o fortalecimento da nossa igreja, para que possamos caminhar ainda com mais em passos firmes, seguros e com mais rápido possível propagarmos o nome de Jesus e do Consolador a milhares de almas. Aos senhores, ó queridos internautas que também estão acompanhando, mantenham-se em reverência, estejam juntos, unidos, ligados numa só fé, que da mesma forma que aqui presencialmente seremos alimentados, Jesus também irá alimentar o senhor, a senhora, você jovem, a sua família. Participem com amor, porque Jesus tem esse dom de onisciência, onipresença, e Ele está presente em qualquer lugar, a qualquer momento. Basta que nós criamos a facilidade para que Ele entre no nosso ser. Então, prezados irmãos, gostaria de deixar estas simples palavras para a reflexão deste momento, para que todos juntos nós possamos ser alimentados pelo próprio Jesus. Peço que a Santa Avó complete com sabedoria cada coração a maneira necessária de receber estes alimentos e que possamos ter uma comunhão perfeita com os santos, com os anjos que aqui estão. Convido a gentileza aos que puderem a colocar-se em pé. Os colegas de ministério podem descobrir a mesa. O hino que o coral canta é o número 90, Oração e Súplica. Ó Deus Altíssimo, reina glória,
sentido de oração, em submissão a Deus e aos santos presentes, vamos suplicar a Jesus que transubstancie estes elementos. Divino Mestre Jesus, diante da Tua santa presença, do poder do Pai e do Espírito Santo, aqui nos encontramos diante deste altar, deste tabernáculo santo, com muita humildade, para buscar do Senhor, ó Divino Mestre, a transubstanciação destes elementos, transformando-os no Teu corpo e no Teu sangue para alimentar a Tua santa igreja. Jesus bendito, agradecemos a oportunidade da presença do Senhor, do Espírito Santo do Pai, presença da Mãe Virgem Maria Santíssima, do Consolador, a Santa Vó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo, demais profetas, apóstolos, santos e anjos, que foram designados por Deus para estar presente neste ato sagrado. Abençoe e permita-nos que os nossos corações prepare para que o mesmo possa receber este grande alimento necessário para o fortalecimento da nossa fé. Te agradecemos pela oportunidade e confiamos no grande milagre que já está realizado e que o Teu nome santo, assim como o nome do Pai, do Filho, de todo o poder celestial seja glorificado hoje e eternamente. Amém. Prezados irmãos, todos em seus próprios lugares, os nossos irmãos irão realizar a distribuição. Pode iniciar. Divino Mestre Jesus, estamos felizes porque o Teu povo com muita fé vieram participar deste sacramento. Neste momento se faz necessário, Jesus, novamente a realização deste grande milagre em mais parte destes elementos, mas que sejam transubstanciados, contendo as virtudes do Teu corpo e do Teu sangue. Possamos assim, neste momento, mais uma vez, Te agradecer e que o reino do céu seja louvado por esta oportunidade. Amém. Prezados irmãos, neste momento, todos estão de posse do corpo de Cristo. E neste momento, relembrando aquele momento em que Ele instituiu este sacramento, em que Ele disse aos seus discípulos: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é oferecido a todos nós. Que possamos fazer deste momento com muita fé, para sermos alimentados pelo corpo de Cristo. Amém. Amém. Neste momento, os mesmos obreiros, nos mesmos lugares, será distribuído o cálice contendo o sangue de Cristo. Da mesma forma, peguem, aguardem o momento necessário que todos receberem para que nós juntos possamos participar. Aos irmãos que estão perto das mães com criança, ajudem, facilite, para que assim no momento necessário todos possam participar. Os nossos queridos internautas permaneçam em reverência, confiando no poder dos santos que possa aí estar ao seu lado. Permaneça com carinho, com reverência. Lembra a todos que também ao tomar o cálice, peguem com cuidado, devido aos copos serem descartáveis, atendendo às restrições. Então, bastante cautela, com bastante carinho. Facilitem o trabalho dos obreiros para que possamos juntos participar.
os colegas de ministério, todos receberam? Prezados irmãos, neste momento todos nós estamos de posse do cálice contendo o sangue de Cristo nosso Senhor. Este sangue da nova aliança para a redenção e a salvação de muitos. Iremos participar neste momento, relembrando as palavras de Jesus para aquele ato na qual instituiu naquele momento, sobre o qual nós estamos participando. E ele disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Assim o façam com muita fé, participem. Amém. Irmãos, em seus próprios lugares, irei fazer uma oração de agradecimento para este ato, para que seja logo após recolhido os cálices. Divino Mestre Jesus, mais uma vez nós te agradecemos por todos os atos desta santa reunião e principalmente por este ato da Santa Comunhão. Agradecemos pelas tuas bênçãos, pelas tuas virtudes, pela realização do grande milagre e pela companhia dos teus santos, dos teus anjos que estão sobre a mesa. Pedimos que estas virtudes perdurem no nosso ser, fortaleça nossa alma, o nosso espírito e que a cada dia sejamos mais consagrados, mais úteis no desenvolvimento da palavra do reino dos céus nesta terra. Portanto, os nossos sinceros agradecimentos, hoje e sempre. Amém.
Em nome da Santa Vó Rosa, em nome do Santo Profeta Irmão Aldo, agradeço a presença de todos, o esforço da sua atenção, da sua reverência, agradeço aos queridos internautas pela oportunidade de compartilhar este momento, ao seu encontro. Agradecemos aos santos, aos anjos, por tudo quanto nos dispensou neste momento. Prezados irmãos, convido a todos a gentileza de colocar-se em pé, os que puderem. Vamos com bastante alegria louvarmos ao nosso Jesus, cantando vitória por este ato sagrado. Prezados irmãos e irmãs, neste momento, com muita fé, vamos falar com Deus. Agradecer por todos os atos e receber um pouco mais das tuas virtudes e do teu poder. Oremos. Glorioso e bondoso e eterno Deus, nosso Pai, é com muita gratidão que apresentamos os nossos louvores e agradecimentos por todos os atos de mais esta santa reunião. Estamos muito felizes de termos participado deste sacramento tão importantíssimo para o fortalecimento da fé. Temos a convicção que estamos saindo daqui alimentados com o corpo e o sangue de Jesus, nosso Senhor, que vai trazer vida para o nosso ser, que vai reanimar as nossas forças, dar-nos ainda mais fé, mais coragem, mais determinação. Por isso que nós agradecemos do profundo do nosso coração por todos os atos da mesma. Peço também à Senhora Santa Vó Rosa, que o Senhor do Santo Irmão Aldo, dai-nos um ótimo regresso até os nossos lares, permita-nos ter a companhia dos teus santos, dos teus anjos, nos livrando, nos abençoando, ao adentrarmos em uma nova semana, que seja uma semana de vitórias, uma semana de bênção em tudo que formos realizar. Podemos também contar com a companhia dos seus santos. Querida Mãe Virgem Maria, eu gostaria de apresentar-lhes às senhoras neste momento estas vidas cujos nomes estão registrados nesta caixa de pedidos de oração.
Abençoe estes lares, abençoe estas famílias. Santa Vó Rosa, que ao lado da Mãe Virgem Maria, nossas mães celestiais, muito tem feito e está fazendo. Ore por estes lares, por estas famílias. Quantos deles estão clamando em favor da sua saúde, muitos pedindo o fortalecimento da fé, de outros também com dificuldades no trabalho. Enfim, a Senhora conhece a necessidade de cada um. Peço que as tuas bênçãos recaiam sobre mim mesmo e que a Senhora possa visitá-los. Também peço em favor dos nossos queridos internautas que estão nos acompanhando, que recebam as mesmas virtudes, o mesmo poder, a mesma graça que temos recebido no longo e no transcurso desta santa reunião. Assim sendo, ó prezados irmãos, recebam com fé as bênçãos de Jesus, recebam as bênçãos do Espírito Santo do Pai, recebam as bênçãos da Virgem Maria Santíssima, recebam as bênçãos do Consolador com muita fé, recebam também as bênçãos e um abraço fraterno e celestial, que o santo profeta irmão Aldo, mais uma vez, vem dos céus abraçar os nossos corações, encher-nos de vida, de ânimo, de esperança, para que sejamos felizes e abençoados, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.